Irmãos queridos, bom dia, a graça e a paz de Jesus. Espero que todos tenham dormido bem. Quero renovar aqui a minha gratidão junto da minha esposa por essa acolhida tão maravilhosa nesse ambiente tão especial, com esse povo tão especial. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa de João, capítulo 6. João 6, nós vamos ler do verso 66 ao 69. Quero trazer a saudação do pastor Ilquias Paim, presidente da Convenção Batista Brasileira, novamente a saudação da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo e a saudação de todo o povo brasileiro, de todo o povo sul-americano, de todo o povo do Ocidente, todo mundo eu estou saudando aqui, em nome de Jesus. Sejam saudados pelo pessoal do meu condomínio, onde moro, sejam saudados pelo pessoal lá da minha região, da minha cidade, sejam saudados por todo mundo. Amém? Você conhece aquele pregador que chega na igreja e diz assim: meus irmãos, tragam um abraço da minha igreja? Já ouviram isso? Não é comum aqui. Às vezes é mentira, irmãos. Porque, por exemplo, lá na igreja ninguém mandou abraço. Eles ficam com raiva quando eu me ausento dia de domingo, por exemplo. Então eles não mandaram abraço. Não mandaram, mas recebam o meu abraço. João 6, 66 a 69. Diz assim a palavra do Senhor: à vista dessas coisas, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não mais o seguiram. Pelo que Jesus dirigisse aos 12 e perguntou: quem de vós quereis retirar-vos também? Ao que lhe disse Pedro: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esta é a tua palavra, e rogamos pela direção do Espírito Santo, que pela tua graça e misericórdia fale conosco nessa manhã, que a tua graça seja sobre nós, que a tua misericórdia já renovada antes de levantarmos da cama, persista em nos abençoar, e que desta tua palavra sobre unidade possamos retirar princípios preciosos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, esse texto é o antagonismo da unidade. Nós estamos lendo aqui um momento em que houve uma fuga em massa dos discípulos de Jesus. Uma das porções da Escritura que se revelam mais tristes, porque diz o texto sagrado no verso 66, que não poucos, que não alguns, que não uma porção, mas muitos abandonaram Jesus. E diz o texto sagrado, irmão presidente, que não foram alguns, não foram poucos, mas foram muitos, não pagãos, não gentios, não incrédulos, mas muitos discípulos do Senhor Jesus o abandonaram e deixaram de seguir. Desfizeram a unidade com o Filho de Deus e se bandearam para outros lados e para outros rumos. Cada um desses 4 versículos vão estabelecer para nós princípios que eu gostaria de considerar com os irmãos. E o verso 66 nós extraímos um primeiro princípio, e o princípio é: Jesus não apenas conforta, ele também confronta. Jesus não apenas conforta, ele também confronta. Quando nós observamos a narrativa de João, ele encerra dizendo que há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, de forma que se todas elas fossem escritas uma a uma, não caberia no mundo inteiro a quantidade de livros a serem escritos. Mas ele seleciona 7 sinais milagrosos. Os irmãos sabem que a narrativa de João se difere das outras 3, que na nossa teologia chamamos de sinópticos. João tem um caráter devocional, destinatários mais abrangentes, uma forma de se falar
muito mais devotiva, poética. E ele seleciona 7 sinais de milagres. Em João capítulo 2, a transformação de água em vinho nas bodas de Caná. Em João capítulo 4, a cura do filho do oficial do rei. Em João capítulo 5, a cura do paralítico de Betesda. Em João capítulo 6, Jesus andando sobre as águas após a multiplicação dos pães e dos peixes. Em João capítulo 9, a cura do cego de nascença. Em João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. De todos os 7 sinais de milagres, apenas um capítulo comporta 2 episódios, que é o capítulo 6. Os irmãos sabem que a Bíblia não caiu do céu dividida em capítulos e versículos. Os capítulos foram assim divididos no século XII e os versículos no século XVI. E de todos os capítulos do Evangelho de João, apenas um trata de 2 milagres, que é justamente o capítulo 6. Nós podemos dividir o capítulo 6 em 2 partes. A primeira parte, a operação de prodígio de Jesus. A segunda parte, o sermão ou a prática exortativa, confrontante de Jesus. É nesse capítulo 6 que ele multiplica pães e peixes, alimentando uma enorme multidão. É nesse capítulo 6 que ele anda sobre as águas, demonstrando o seu poder. Aliás, eu comentava ontem com alguns pastores. Estivemos no mês passado em Israel, e para você atravessar de barco o mar da Galileia, são $150. O que nos faz entender por que Jesus andou sobre as águas. Não faz sentido algum você pagar essa fortuna para atravessar aquele mar. Depois dessa primeira metade, quando o Senhor Jesus estabelece e faz grandiosos milagres, João capítulo 6 é dividido no meio. E Jesus começa a dizer coisas duras, a ponto de, se a sua Bíblia estiver aberta, no versículo 60 desse longo capítulo, os discípulos dizem uns aos outros: duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? Jesus passou a confrontar. Isso é algo muito importante sobre a vivência comunitária, sobre a caminhada da igreja, sobre a vida denominacional, sobre a vida ministerial. Muitos querem um Cristo que apenas conforta. Muitos querem um Cristo apenas amaciador de ego. Muitos querem o Cristo da autoajuda. Nem todos querem o Cristo que confronta. Um Cristo que estabelece um padrão elevado de santidade. Um Cristo que estabelece um padrão elevado de moral e de conduta. Aliás, quando nós ouvimos por parte de alguns liberais que na teologia do Novo Testamento as coisas ficaram mais fáceis na Nova Aliança, nós precisamos discordar. Porque até Jesus, o adúltero era aquele que deitava-se num leito que não é seu. A partir de Jesus, adúltero é quem olha lascivamente para uma mulher que não é sua. Até Jesus, assassino era quem ceifava a vida do semelhante. A partir de Jesus, assassino é quem odeia o seu semelhante. Então eu não sei de onde tiraram que a nova aliança é essa molezinha, como dizemos por lá. Jesus também confronta. Eu não sei se você, querido pastor, já perdeu alguma ovelha depois de um confronto. Eu já. Eu não sei você aqui, querido ovelha batista de Portugal, se você já mudou de igreja por causa de confronto. Eu conheço gente que já. Mas nós precisamos estabelecer por claro na nossa mente esse princípio, que Jesus não apenas conforta, ele também confronta. E é o que diz o verso 66, que à vista dessas coisas, que coisas? Os milagres da primeira metade do capítulo 6? Não, o duro discurso identificado no verso 60. Muitos, repito, não alguns e nem poucos, discípulos, repito, não pagãos e não incrédulos, o abandonaram e não mais andavam com ele. O que nos faz chegar ao verso 67 e estabelecer, querida mesa, um segundo princípio. E o princípio é: Jesus não quer seguidores coagidos. Jesus não quer seguidores obrigados. Veja se no verso 67 da sua Bíblia diz o seguinte:
Então, Jesus dirigiu-se aos 12. Agora, Pastor Rui, a palavra de Jesus não é para uma multidão. Agora Jesus se dirige ao seu círculo mais íntimo, aos 12. E Jesus diz assim, conforme o texto: por favor, não me abandone. Sim ou não? Não. Eu imploro que não me larguem. Não. Eu não vivo sem vocês. Eu não vou aguentar se vocês forem embora. Muitos me abandonarem, eu aguento, diz o verso 67. Vocês 12 eu vou surtar. Sabe o que diz o verso 67? Jesus aos 12: quem de vocês quer ir também? Traduzindo, tchau, é falta de adeus? Jesus não quer seguidores coagidos. Jesus não quer seguidores obrigados. Jesus não quer seguidores chantageados. Jesus não quer seguidores que estão ali porque não tem outra opção de onde estar. Jesus olha para os 12 e diz: quem é o próximo a sair? Estão vendo o levante? Estão vendo a greve? Estão vendo toda a sorte de gente me abandonando? Agora eu olho para vocês 12 que andaram mais perto comigo, que aprenderam comigo, e eu pergunto: quem é o próximo a se levantar? Se for falta de adeus, tchau. Jesus não quer gente obrigada a seguir. Jesus não quer gente coagida a seguir. Quando nós olhamos para o verso 67, talvez ele nos confronte com o nosso imaginário acerca de Jesus. Porque Jesus, numa postura muito firme, ele não, apesar de ser um Deus, segundo Filipenses 2, que passou pela kenosis, pelo auto-esvaziamento, nesse exato momento esvaziado, mas cheio da sua autoridade, ele não se vitimiza, ele não se menospreza, até porque o Senhor Jesus não é um coitado. Ou vocês não acham que se eu quisesse, eu rogaria nesse momento ao meu Pai e Ele mandaria legiões de seres celestiais? A minha vida ninguém toma de mim, eu voluntariamente a dou. Jesus não é um coitado. Quem quer ir embora? Quem é o próximo? E quanto mais nós vamos nos aproximando do fim, mais nós nos percebemos como igrejas tentando efetuar os maiores artifícios para não perder pessoas. E entenda o que eu quero dizer. A nossa tarefa é agregar, mas não uma comunidade de fantoches, mas uma comunidade de discípulos, de servos. Pessoas que estão ali com senso de missão e de propósito. De pessoas que ali se encontram, que vieram como estão, mas não permaneceram como vieram. Tiveram mudança de vida, arrependimento, quebrantamento, regeneração, portanto salvação. Às vezes nós procuramos os mais diferentes métodos para estabelecer com as pessoas uma relação de fidelidade, como se fossem clientes da nossa instituição. E o problema dos clientes é que sempre abre um mercado melhor. Na minha cidade tinha uma rede de supermercados com mais de 50 anos de tradição. Minha cidade tem cento e tantos anos, então metade do tempo da minha cidade tinha lá uma rede de supermercado. Aí veio uma outra rede de supermercado melhor, mais bonita. Nessa antiga rede eram aqueles ventiladores tufão de parede, cheios de teia de aranha. As gôndolas dos supermercados sujas. E aí veio uma outra rede da capital com ar-condicionado. Houve uma migração de clientela. E passado algum tempo, depois de 50 anos, a rede maior comprou a rede menor. E os clientes da rede menor, está tudo na rede maior. Porque são clientes. E o cliente vai onde é mais cômodo.
E o cliente vai onde tem um serviço melhor oferecido. E o cliente vai onde é mais barato. Discípulos não são clientes. Discípulos não são clientes. Deus não quer seguidores obrigados. Deus não quer a nossa igreja cheia por conta de uma cartilha de serviço que nós oferecemos. É interessante até o jeito como a gente faz propaganda. Venha para o culto. Estará o cantor tal, o pastor tal. Tem berçário. Devolvemos sua criança limpa. Tem banheiro, o ambiente é climatizado. Venha para o culto. Entrada franca. Você tem que dizer, né? Lá no Brasil, pasmem, tem um aplicativo, um site de vendas, pastor Dinê, chamado OLX. Aqui tem? Pois bem, isso não é ilustração do sermão, depois pesquise se é que não já compraram. Sujeito vendendo uma igreja de porta fechada, com espaço, com os bancos, com o púlpito, com o sistema de som e com 20 dizimistas. Na OLX, vendendo. Se não compraram e você botar aí, você vai encontrar. E o que mais me assusta, pastor Daniel, era o preço. 17 mil reais, uns 20 euros. Quer dizer que um grupo de pessoas pelo qual o sangue do Senhor Jesus foi derramado, a noiva de Cristo, custa 17 mil reais. Jesus não quer clientes. Jesus quer discípulos. Que mantém uma pessoa para a igreja. O que atrai uma pessoa para a igreja é a obra do Espírito Santo. Surgem mais e mais os métodos de crescimento de igreja. E eu disse na tarde de ontem que me causa muita estranheza que depois de 2000 anos de tradição cristã, agora tem um pessoal que descobriu como faz a igreja crescer. 2000 anos de tradição cristã e hoje já descobriram como é que faz uma igreja avançar. Os métodos, as formas. E a pergunta que o povo quer a resposta é: o que faz uma igreja crescer? O que fazer para uma igreja crescer? E essa é a pergunta errada. À luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a pergunta o que faz para uma igreja crescer é a pergunta errada. A pergunta certa é: o que estamos fazendo que ela não cresce? Porque nós temos a palavra mais poderosa do mundo, o Espírito mais poderoso do mundo, o sangue sobre nós derramado, é o mais virtuoso do mundo. Nós queremos muitas vezes fidelizar as pessoas com algemas. Quando Jesus oferece a quebra dos grilhões e libertação. Muitas vezes nós achamos que os números são as coisas mais importantes, e não são. Tanto não são que no verso 66 muitos o abandonam. No verso 67 ele está conversando com 12, que são os números. Mas há um terceiro princípio, está no verso 68, e o princípio é: Jesus é o caminho da exclusividade. Agora Pedro, como lhe era peculiar, toma a vanguarda para responder em nome dos 12. E ele, talvez tendo aprendido com Jesus, responde a pergunta de Jesus com outra pergunta. Esse Pedro. E a pergunta é: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E pelo menos na tradução para a nossa língua,
às vezes nós não percebemos o sentido do tu tens as palavras de vida eterna. É um sentido de exclusividade, como quem diz, só tu tens. Para quem iremos nós se só tu tens, outro não tem? Jesus é o caminho da exclusividade. Jesus e nada mais. Cidade de São Paulo protagoniza há alguns anos um evento chamado Marcha para Jesus. Os milhares e milhares e milhares de evangélicos vão às ruas marchar em nome de Jesus. Um grande evento. Um evento que atrai muitos políticos, porque tem muita gente. E gente é igual a voto. Crente é igual a gente e gente é igual a voto. Portanto, matematicamente falando, crente é igual a voto. Então está lá na Marcha para Jesus. E eu ouvi de um amigo que nas primeiras edições da Marcha para Jesus fizeram uma reunião com pastores de várias denominações. E eles estavam discutindo os cachês e a programação da marcha. E eles queriam muito o pastor fulano e a banda tal. Mas o pastor fulano custava, na época, 50 mil. E a banda tal custava 100. Banda é sempre mais que pastor. Você nem pensa o contrário, querido colega. Nem pensa o contrário. E eles estavam querendo saber como arrumar o recurso. Porque precisavam para atrair. Eis que se levanta um pastor de nome José e pede a palavra. E ele diz: queridos, eu estou aqui observando vocês e essa negociação, mas me permitam uma pergunta. Será que se nós dissermos que a marcha é para Jesus, o povo não vem? Será que dizer que a marcha é para Jesus não é suficiente? Tem que ser Jesus e o pastor fulano, Jesus e a banda tal, Jesus e o conjunto tal, Jesus e o bispo, Jesus e o apóstolo, Jesus e o semi-anjo, Jesus e o demiurgo, Jesus e o secretário-geral do Altíssimo, Jesus e o pai apóstolo. Será que se dissermos que a marcha é para Jesus, pronto, marcha para Jesus, Jesus vai estar lá, não é o suficiente? Será que Jesus precisa de acessórios, de penduricalhos? Jesus é o caminho da exclusividade. A igreja que faz a obra de Jesus, do jeito de Jesus, recebe os recursos de Jesus. Dinheiro não segue estrutura. Dinheiro segue projeto e visão. Dê a visão. O dono do recurso manda o recurso. Quando os nossos recursos se esgotam, Ele é uma fonte inesgotável de recursos, louvado seja o nome dEle. E os recursos de Deus seguem a visão de Deus. Igreja de Jesus, que faz as coisas do jeito de Jesus, que prioriza Jesus, recebe recursos de Jesus. Jesus é o caminho da exclusividade. Atos 17, 28. Nele nos vivemos, nos movemos e existimos. Colossenses 1, 27. O qual nos fez conhecer a grandeza desse mistério entre os gentios, Cristo em vós. Não é o pastor em vós. Cristo em vós. Esperança da glória. 1 de Pedro 1. Porque vocês não foram comprados por coisas corruptíveis como prata ou ouro, e nem desta forma resgatados da vossa vã maneira de viver, que por legado recebestes dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito, desde antes da fundação dos séculos, mas manifestado nos últimos dias por amor de vós, o sangue foi de Jesus. Jesus é o caminho da exclusividade. Quarto e último princípio, verso 69. Princípio de unidade. Princípio que nós extraímos de um texto onde Jesus foi abandonado pelos seus.
Princípio que nós extraímos de um texto onde a unidade com o Filho de Deus foi quebrada por parte dos homens. Isso tem que nos ensinar alguma coisa. O princípio do verso 69 é: Jesus é o caminho da experiência. Jesus é o caminho da experiência. Corrija-me se eu estiver errado, diz o verso 69. E nós temos crido que tu és o Santo de Deus, sim ou não? Não. Crês tu que há um só Deus, fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Diz o texto: nós temos crido e conhecido. Qual a diferença de crer e conhecer? Crer é uma atividade da mente. Conhecer é uma atividade da alma, do coração. Crer é mero raciocínio. Conhecer pressupõe intimidade. Crer é saber que tem. Conhecer é já ter ido lá. Nós temos crido e conhecido. Ainda bem que Pedro disse o conhecido. Porque se ele tivesse dito apenas crido, entre ele e os demônios não haveria diferença. Só que Pedro é mais nervoso que um demônio. Crido e conhecido. É preciso experiência. A nossa fé não pode ser meramente teórica. Nós precisamos experimentar. Teoria não nos ajuda sempre. Eu me lembro, ontem o pastor citou, eu era muito jovem, quando a igreja de Guarapari, era muito jovem, né? Quando a igreja de Guarapari me consagrou diácono. E no dia da sessão da eleição, da consagração, uma irmãzinha me chamou e falou: meu filho, eu estou muito preocupado com você. Eu digo: pois diga, minha irmã. Ela me perguntou: tu já sabes expulsar demônio? Eu falei: eu, hein? Toda a igreja batista tem um ou dois infiltrados, né? Essa mulher era meio do outro segmento. Esse negócio de demônio, ele não mexe com isso aqui, não. Mas a nossa ortodoxia, a nossa liturgia, a nossa doutrina é tão boa que o diabo nem lá vai. Eu falei: não sei não, minha irmã. Ela falou: pois eu vou lhe ensinar. Ela falou: primeiro, você precisa olhar no olho. Porque o diabo não consegue te olhar no olho. Ele vai desviando o olhar. Vocês aqui estão liberados. Segundo, você vai perguntar com quem você está falando. A mesa está liberada. Você vai perguntar com quem você está falando. Qual o seu nome, legião, manifeste. Terceiro, quando a entidade se manifestar e dizer o nome, você vai mandar sair em nome de Jesus. Meus irmãos, eu tinha 16 anos, fui para casa a pé, iluminação pública em Guarapari horrorosa, no escuro, e não saía da minha cabeça. Olha no olho, pergunta o nome, manda sair. Olha no olho, pergunta o nome, manda sair em nome de Jesus. Olha no olho, pergunta o nome, manda sair em nome de Jesus. Culto de quinta-feira. Estava eu na escala. Como os irmãos sabem, em toda a igreja o culto de dia de semana é lotado. E no banco lá de trás tinha uma senhora que começou a se remexer e cai no chão. Eu olho para um lado, não tem ninguém na escala, todos os diáconos faltaram, só tinha eu. O nosso pastor não estava na igreja, quando ele estava o diabo não ia. Meus irmãos, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Olhei para a porta, na esperança de na calçada estar passando um assembleano, alguém para e quando eu chego na conclusão, sou eu, não tem para onde correr. Meus irmãos, eu lembrei daquela senhora. Eu me aproximei naquele corpo, se remexendo no chão, coloquei a mão em seu ombro, olhei nos seus olhos e falei: com quem que eu estou falando? Ela disse: Abdala, sou eu, minha pressão caiu, traga no moço. Moça, tem um remédio. A pressão. E era também o nome da entidade. Graças a Deus era verdade.
segundo, porque existe uma diferença entre a teoria e a prática. Nós somos muito bons em teoria. Às vezes nós falhamos na execução. Nós somos bons na teologia. Às vezes nós falhamos na vida. Jesus é o caminho da experiência. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo. Ontem eu concluí e concluo da mesma forma. O Espírito Santo precisa gerar brilho nos nossos olhos, ânimo no nosso coração, encorajamento nos nossos lábios, para que possamos olhar para o futuro não com medo e com as mais variadas preocupações, mas com a certeza de que aquele que nos chamou é fiel, não só para preservar nossa vida, mas também para nos fazer avançar. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todos os mares na palma de suas mãos e a tempestade obedece a sua voz. Ele dividiu o calendário no meio. Ele é o nome mais celebrado do mundo, também o mais odiado do mundo, porque Ele é o mais relevante do mundo. Ele é o nosso Deus. Ele era, é e há de vir. Ele vive, Ele reina e Ele volta. A manjedoura vazia está, a cruz vazia está, o túmulo vazio está, mas o trono da glória está cheio. Ele está sentado lá. Ele é um caminho da experiência. Às vezes eu percebo a minha fé teórica demais. E eu me lembro dos discípulos a caminho de Emaús que conversavam sobre Jesus, que estavam ao lado de Jesus, mas não perceberam Jesus. Eram discípulos de Jesus, falando sobre Jesus, na companhia de Jesus, mas não sabiam que era Jesus. E às vezes nós temos um auditório construído em nome de Jesus, com pessoas sentadas em nome de Jesus, pregando em nome de Jesus, segurando um microfone em nome de Jesus, mas que ainda não experimentaram Jesus. Quem experimenta Jesus não quer saber de outra coisa. Sabe por que na minha igreja de vez em quando tem gente que vai embora? É porque não experimentaram Jesus. Quem experimenta Jesus não vai embora nunca mais. À vista dessas coisas, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não mais o seguiram. E Jesus dirigiu-se aos 12, dizendo: quem de vós quereis retirar-vos também? Ao que lhe disse Pedro: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Primeiro princípio, no verso 66. Jesus não apenas conforta, Ele também confronta. Segundo princípio, no verso 67, quando nós olhamos, Jesus não quer seguidores coagidos, obrigados. Terceiro princípio, verso 68, Jesus é o caminho da exclusividade. Quarto princípio, verso 69, Jesus é o caminho da experiência. Uma fé meramente teórica não combina com Jesus. Concluo. Os irmãos sabem que no plano redentor de Deus aos homens, Ele escolheu um ambiente para que na plenitude dos tempos o seu Filho nascesse. E à medida que o ministério do seu Filho foi evoluindo, os principais grupos do judaísmo se voltaram contra Jesus. Porque Jesus confrontava suas teorias. Por exemplo, os fariseus se voltaram contra Jesus, e o que mais importava para um fariseu? A lei. Mas Jesus não veio revogar. Jesus aumentou o rigor do negócio. Por que os fariseus se voltam contra Jesus? Porque Jesus não cabia na mentalidade deles. Compreende?
Jesus não cabia aqui deles. Os saduceus se voltaram contra Jesus. O que mais importava para um saduceu? O templo. Mas Jesus gostava do templo. Jesus expulsa os vendilhões do templo. Jesus chama o templo de casa de oração. Jesus reavê a dignidade do templo. Por que os saduceus se voltaram contra Jesus? Porque Jesus não cabia na mentalidade dos saduceus. O que dizer dos essênios, espécie de monges, saíam nas suas peregrinações com abstenção de comida, mas Jesus fazia a mesma coisa, 40 dias, 40 noites no deserto. Por que os essênios se voltam contra Jesus? Porque Jesus não cabia na mentalidade dos essênios. O que dizer dos zelotes, grupo do judaísmo, que naquele tempo Israel, uma colônia do Império Romano, eles queriam passar o Império Romano na espada. Jesus não era fã do Império. Jesus manda dar a César só o que é de César. Jesus chama Herodes, delegatário do Império em Israel, de raposa. Jesus não é fã do Império. Por que os zelotes se voltam contra Jesus? Porque Jesus não cabia na mentalidade deles. Jesus não é uma teoria. Jesus é uma experiência definitiva. E porque Jesus não cabia na mentalidade dos fariseus, porque Jesus não cabia na mentalidade dos essênios, porque Jesus não cabia na mentalidade dos saduceus, porque Jesus não cabia na mentalidade dos zelotes, todos se juntaram, fizeram uma trama, levaram Jesus à morte, mas fracassaram. Porque Jesus não cabia na mentalidade deles. Mas Jesus também não cabia no túmulo, ele ressuscitou, ele é maior do que o túmulo. Jesus não cabe no túmulo, mas pode caber no nosso coração. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Há ninguém mais que não seja ele. Para todos sempre. Quero orar com você e por você. Se você puder fechar os seus olhos. E se de alguma forma nessa manhã você deseja se apresentar diante de Deus clamando uma porção de encorajamento, de unidade, quero dizer que Deus tem coisas novas para você. Deus tem estratégias novas para o seu ministério. Deus tem mensagens novas para você. Se de alguma forma nessa manhã você quer unir-se a mim e pedir algo mais a Jesus, coloque-se em pé onde você está. E eu quero pedir ao pastor Daniel que ore nos apresentando ao Senhor. Em pé estaremos dizendo: Senhor, derrama um encorajamento sobre a minha vida. Em nome e no poder de Jesus. Senhor Deus e Pai, eis-nos em pé na Tua presença, rogando-te, Senhor, que Tu possas vir reinar no nosso meio, vir reinar no nosso coração. Te agradecemos por a Tua palavra, te agradecemos por Jesus. Te pedimos, Senhor, ensina-nos a buscarmos o Teu reino sempre. A verdade é que nós temos vários lugares para ir, mas só temos Jesus para buscar. Então, ó Deus, eu te peço, retira de mim, retira de nós tudo o que impede a boa comunhão com o Teu Filho e ajuda-nos a viver plenamente a Tua vontade. Obrigado por o Teu servo que expõe a Tua palavra. Obrigado por a igreja que se une aqui neste lugar. Tal qual foi dito, para Ti toda a honra, para Ti toda a glória, hoje e sempre. Em nome do Teu Filho nós oramos. Amém.